Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desaposentação. Acho que esse é o interesse de todos os aposentados, na medida em que tem um julgamento do Supremo Tribunal para definir essa questão da desaposentação. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Murilo Ait, que atua em diversas ações relacionadas ao assunto. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem. Obrigado por participar do programa. Doutor, uma questão, aliás, a gente falou desaposentação, é um termo bem técnico. Explica um pouquinho pra gente do que se trata. Claro, sempre importante, Sim. Embora o assunto seja já muito debatido, é interessante falar um pouco. Inclusive debatemos aqui no programa, né? O doutor já participou conosco aqui. Foi em abril, salvo engano. Antes de falar na desaposentação, vou falar um pouco do sistema previdenciário de uma forma objetiva. Tá. Para entender o porquê que surgiu a desaposentação. O segurado, antes de se aposentar, ele trabalha, contribui com o INSS com um objetivo, que é se aposentar no futuro. Se aposenta, mas muitos deles não encontram na aposentadoria a suficiência para suprir os seus gastos mensais e são obrigados a continuar contribuindo, continuar trabalhando. Se continuam trabalhando, eles obrigatoriamente contribuem com o INSS. Só que destas contribuições não tem nada de retorno. Eles são simplesmente obrigados a contribuir com o INSS. Certo. Até 1994, havia uma lei que se chamava pecúlio, por muitos conhecido também como o pé na cova. O pecúlio, ou o pé na cova, era uma lei que dava direito ao aposentado de ter devolvida todas as contribuições feitas após aposentado. Justo, né? Estava trabalhando, aposentado e contribuindo, não ia ter proveito algum dessas contribuições na aposentadoria. Quando davam baixa na carteira, quando saía do trabalho, tinha devolvida todas as contribuições feitas após aposentado. Certo. Isso acabou em 94 com o fim do pecúlio. Desde então surgiu a chamada desaposentação, que para muitos aposentados é um limitador para entrar com a ação, porque eles ficam com medo do nome, desaposentação. Sim. Pensa que pode perder o benefício, ter o benefício suspenso durante o período da ação, ter que devolver tudo que recebeu até hoje. Nada disso acontece. Qual que é o objetivo da desaposentação? É somar o período trabalhado após aposentado com o período que teve para se aposentar e pede-se uma nova aposentadoria, evidentemente, no lugar da aposentadoria atual, porque ninguém pode receber duas aposentadorias ao mesmo tempo. Então pede-se a renúncia da atual e ato contínuo, no mesmo ato da renúncia, a concessão de uma nova. Isso seria apenas uma ação judicial. Nessa ação judicial eu já peço a renúncia e, como consequência, eu peço, seria um recálculo, digamos assim. Eu peço para recalcular, olha, com base no período que eu contribuí posterior à minha aposentadoria, eu quero incluir isso dentro do meu benefício. Seria mais ou menos isso? A sua pergunta foi interessante agora, o jeito que você colocou. Seria um recálculo, você disse. O pedido da desaposentação, ele é a renúncia da aposentadoria atual, então ela sai e é concedida uma nova, inclusive com um novo número de benefícios. Eu achei interessante sua pergunta de recálculo, porque assim é o entendimento do ministro Marco Aurélio Mello. Ele acha que não é desaposentação, não há que se falar em desaposentação. Ele fala em recálculo do benefício, incluindo as contribuições. Acho que mais adiante dá para a gente discutir um pouco sobre isso. E com esse entendimento de recálculo, seria uma tese favorável à desaposentação ou se transformaria em uma nova condição, em uma nova situação? Olha, Daniel, é difícil de precisar esse posicionamento do Marco Aurélio. Tá. Que no julgamento que eu estive presente no Supremo Tribunal Federal, tanto no dia 9 de outubro quanto no dia 29 de outubro, nós fomos para lá acompanhar, o ministro Barroso fala com o Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio entende favoravelmente a desaposentação e Marco Aurélio interrompeu, falou, não, eu quero fazer uma ressalva, eu não sou favorável ao instituto da desaposentação, ao nome desaposentação, e sim ao recálculo.
Quando volta a palavra para o ministro Barroso, ok, é simplesmente uma terminologia, o seu posicionamento, ministro Marco Aurélio, é nos mesmos moldes do Superior Tribunal de Justiça. O posicionamento do Marco Aurélio é idêntico ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que é um posicionamento totalmente favorável à desaposentação. Eles utilizam a palavra terminológica. Eu utilizei a palavra recálculo, mas foi só para simplificar, que o nosso programa não é assistido só por advogados, mas por pessoas comuns também, que não militam na área. Então foi utilizado de maneira aleatória. Eu poderia ter utilizado qualquer outro termo. Então acho que é bem favorável mesmo esse entendimento do Marco Aurélio. Muito favorável. Ministro. Muito. Ó, até em relação a isso, o programa é ao vivo, doutor, tem uma pergunta aqui, é da Roberta de São Caetano. Vai bem de encontro ao que a gente está falando. Ela quer saber o seguinte: desaposentação é totalmente diferente de recálculo da renda mensal inicial? Aí é que está. Quando o ministro Marco Aurélio fala em recálculo, ele quer a inclusão do tempo contribuído após aposentado com o tempo que teve para se aposentar. Entendo eu dessa forma um pouco diferente, desaposentação de recálculo. E quando ele fala em recálculo, ele não fala em renúncia à aposentadoria atual. Sim. E a desaposentação fala em renúncia à aposentadoria atual e é concedido um novo benefício. No recálculo, me parece que seriam incluídas as contribuições, porque o aposentado contribuiu, porém continuaria com o mesmo número de benefício. Então, tem um pouco a diferença. Eu acho que gera um certo temor das pessoas que não conhecem muito do direito, no sentido de renúncia. Então, eu vou até fazer uma pergunta nesse sentido para que as pessoas entendam como é que funciona. Eu entro com esse pedido, eu automaticamente já demonstro o meu interesse na renúncia. Se por acaso essa ação posteriormente transita em julgado e chega à conclusão que não existe a possibilidade da desaposentação, essa minha renúncia teve valor? Vamos lá. Quando se pede a renúncia, ato contínuo, ou seja, no mesmo pedido da renúncia, pede-se que se conceda uma nova aposentadoria. Certo. Então não tem perigo algum, risco nenhum de prejudicar. Por esse motivo, é interessante não só pedir a renúncia, como demonstrar que o cálculo da nova aposentadoria vai ser mais vantajoso. Eu vou te fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Porque eu não conheço a fundo o assunto. Mas quando a gente fala em recálculo, eu posso estar falando uma grande besteira, também existe a possibilidade de uma redução da sua aposentadoria. Você pede o recálculo e aí chegou à conclusão de que, na verdade, os cálculos foram feitos de maneira equivocada. Então vamos recalcular? Olha, chegamos à conclusão de que o seu benefício está equivocado. Estou filosofando, tá? Não tenho nem a certeza dessa forma jurídica. Na desaposentação, existiria essa possibilidade? Entendo eu que não, porque recálculo ou desaposentação, a metodologia de cálculo seria a mesma. Certo. Simplesmente a inclusão do tempo trabalhado e contribuído após aposentado, com a soma do tempo que teve para se aposentar, ou seja, se tem mais tempo de contribuição, mais idade, expectativa de sobrevida menor, o fator previdenciário vai aumentar e, consequentemente, o valor do benefício vai ser maior. Entendi. Importantíssimo o advogado ter conhecimento do cálculo. Não basta o aposentado ter trabalhado após aposentado. Tem que se demonstrar que com as contribuições feitas após aposentado, o pedido é mais vantajoso. Fica a dica para que as pessoas procurem profissionais que conheçam da área, porque alguém pode se aventurar e de repente chega numa conclusão ou faz de uma forma equivocada e pode causar um prejuízo. Então, para que as pessoas fiquem muito atentas e procurem profissionais realmente habilitados e que tenham conhecimento no assunto. E doutor, tem essa polêmica toda de julgamento, um julga, não julga, um tem um posicionamento, outro tem outro posicionamento. Qual que é o estágio agora? Parece que foram tiradas, essa ação foi tirada de pauta 4 vezes. Explica um pouquinho por que tirou de pauta, se vai julgar, não vai demorar muito tempo. Explica pra gente. A desaposentação está no STF não apenas com um processo. São 3 processos que foram unificados para serem julgados todos ao mesmo tempo. Iniciou o julgamento em 2010 sobre relatoria do ministro Marco Aurélio Mello.
O ministro Marco Aurélio Mello, como disse agora há pouco, teve um posicionamento favorável. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo para dar o seu posicionamento. O processo voltou somente agora. Inclusive, o ministro Dias Toffoli, quando ele deu o seu voto no dia 29 de outubro, ele quis fazer uma ressalva de que em 2011 ele já tinha devolvido o processo com o seu voto para ser pautado novamente. Porém, não foi pautado, teve o mensalão que ocupou boa parte dos julgamentos do STF e acumulou processos. Voltou, dia 9 de outubro, o ministro Barroso deu o seu voto no processo que é de relatoria dele, né? Foi um voto que nós podemos dizer favorável, certo. Porém ele criou uma metodologia nova de cálculo. E o processo ia ter continuidade, a sessão ia ter continuidade, e o presidente Ricardo Lewandowski, diante da importância do tema, resolveu suspender o julgamento novamente para ter todos os ministros presentes, porque no dia 9 não estavam todos presentes, tinha uns compromissos oficiais, não estavam todos presentes. Voltou a ser pautado, dia 29, tivemos mais 2 votos do ministro Dias Toffoli e do ministro Teori Zavascki, foram votos contrários à desaposentação, e a ministra Rosa Weber pediu vistas do processo para pensar melhor sobre o tema. Tá. Atualmente, qual é o placar? Olha, a imprensa divulga 2-2, mas me sinto aqui na obrigação de falar que não é simples assim, falar 2-2. Nós temos um voto do Marco Aurélio que é totalmente favorável à desaposentação, nos mesmos moldes do posicionamento do STJ, que ficou consolidado o ano passado. Temos o voto do ministro Barroso, que é um voto favorável, só que ele coloca uma outra metodologia de cálculo, e há 2 votos contrários à desaposentação. Uns dizem 2-2, outros dizem 2-1-1, enfim. Há 2 ministros dizendo que é possível a desaposentação. Sim. E há 2 ministros dizendo que não é possível. Faltam ainda 6 votos. A história vai longe, né? Eu espero que não. Porque o aposentado não aguenta mais esperar por esse julgamento. A gente vai falar um pouquinho dessa questão social, porque tem um reflexo muito grande mesmo, e acho que a gente tem que, de uma certa forma, forçar ou mostrar a necessidade para o país. Doutor, tem uma pergunta aqui do Arnaldo de Santo André. Ele quer saber o seguinte: doutor, se for aprovado, vai aumentar o tempo de trabalho para se aposentar, tanto homens quanto das mulheres? Aí as pessoas já começam a confundir um pouco. É tão polêmico o assunto que aí começa a confundir um pouquinho o assunto. É o Arnaldo de Santo André, se puder responder para ele. Tá. Acaba confundindo porque os próprios ministros tocam nesse assunto. No julgamento, o ministro Barroso, justificando o seu voto, ele fala um pouco do fator previdenciário, que há a intenção de modificação do fator e criar uma outra regra, que é a regra do 85-95. O que é isso? É a soma entre tempo de contribuição e idade. Para a mulher, tempo de contribuição e idade somados, quando ela atingir 85 anos de tempo de contribuição mais idade, teria direito à aposentadoria dela sem a aplicação do fator previdenciário. E para o homem, quando essa soma atingir 95 anos. Então não dá para saber como que vai ficar essa situação. Se mudar a lei do fator previdenciário... É possível que mude o tempo? Tem projetos de lei para alteração da metodologia de cálculo. Não, mas não pelo julgamento da ação. Pelo julgamento da ação se mantém ou existe? Então, também. Daniel, pelo julgamento da ação é muito... É improvável. Subjetivo. Quem diria que o Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro, traria uma metodologia de cálculo? Ali ele legislou. De fato. Então, cravar aqui que não é possível isso... É difícil. É especulação. É impossível. Tá bom, doutor, a gente vai um rápido intervalo e a gente volta, tem muitas perguntas aqui e a gente vai falar um pouquinho da questão social também, porque esse assunto é muito importante. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre desaposentação e o convidado é o advogado Dr. Murilo Ait. Antes do intervalo, a gente falou um pouquinho sobre desaposentação, o que é e a forma e o julgamento. Acompanhando de longe essa situação, eu vejo um pouquinho de interesse político. Talvez os aposentados que contribuem de fato para buscar a desaposentação, eles buscam um benefício. Não adianta simplesmente contribuir e aquele dinheiro está sendo destinado para quê? Eu não sei qual que é o ponto de vista do senhor em relação à questão política em si, o impacto que isso traria para a economia nacional. Explica para a gente se é que o senhor pensa do assunto sob essa ótica. Tá. O impacto. O impacto é importante a gente tocar nesse assunto, porque há vou abrir aspas, uma mentira consolidada sobre o déficit da Previdência Social. Todos entendem que o INSS está quebrado, que é deficitário. E não é deficitário. O INSS ele tem superávit de 76 bilhões de reais. Isso é um estudo demonstrado pelos auditores fiscais da Receita Federal. Mas por qual motivo que falam que o INSS é deficitário? Porque no site do INSS consta simplesmente os dados de contribuição do empregador e do empregado. Certo. Simplesmente levando em consideração essas contribuições, é deficitário. Mas a Seguridade Social, ela não é feita somente dessas contribuições. Tem outras tantas contribuições que financiam também a Seguridade Social. PIS, COFINS, loterias, e por aí vai, uma infinidade que mostra que o INSS é superavitário. E aí o julgamento passa a ter, sim, um cunho político, ao meu ver também. Sim. Porque na proposta feita pelo Luiz Roberto Barroso, no voto dele, por mais que seja um voto favorável, e ele frise no julgamento dele que está tentando fazer justiça no voto dele, tanto para o aposentado quanto para o INSS, me parece um cunho político, porque a fórmula apresentada para ele vai diminuir muito o gasto que o INSS virá a ter com a provável julgamento favorável da desaposentação. Então, previa-se um gasto de 2x com a desaposentação nos moldes do Marco Aurélio, certo, nos moldes do STJ, e menos de x na proposta do Barroso. Então, o governo gostou desse julgamento do ministro. Tem que fazer uma análise, porque assim, a questão da desaposentação, a gente está falando de direitos, as pessoas contribuíram, ela tem direito sobre aquilo. Não adianta nada ela contribuir, destinar o dinheiro para um cofre sem fundo, né? E aí depois não ter o direito que é estabelecido por lei. Então vamos pensar socialmente? Tudo bem, o Supremo ele tem um cunho social e eu entendo que é legítimo. Só que também tem que pensar no social dos dois lados. A gente vai defasar o INSS ou a União ou quem é que seja, mas a gente tem que pensar por outro lado que essas pessoas contribuíram. Não adianta simplesmente, também não vamos primar pela melhor técnica jurídica porque isso não faz justiça. Pode ser, apesar de que se a gente for analisar a Constituição tem que ser, né? Mas essa questão social não basta olhar para o que o governo pensa. Com base, na verdade, os ministros são indicados pelo governo.
Então, acho que tem que ter uma ponderação. Exato. E eu não sei até agora o que você pensa, se os julgamentos foram técnicos ou se foram políticos. Eu acho que é uma mescla. Não externada, externado simplesmente o jurídico. Político ninguém pode precisar. Mas o voto do ministro Dias Toffoli e do Teori Zavascki, que foram contrários à desaposentação, eles batem muito no princípio da solidariedade, né? Que a Seguridade Social, ela é embasada no princípio da solidariedade. As pessoas contribuem para quem vai se aposentar. Isso. Então, o aposentado estaria sendo solidário, ele está contribuindo para aquelas pessoas que ainda não se aposentaram virem a se aposentar. Porém, essa solidariedade, ao meu ver, não está equilibrada. De fato. Né? Ele só contribui. Ele não tem direito algum, exceto salário família e reabilitação profissional. O artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, ele é enfático. O aposentado, ele é enfático e intimidatório. O aposentado que voltar a trabalhar não tem direito a nada, exceto salário família e reabilitação profissional. Você consegue imaginar um aposentado querendo constituir família? Eu não consigo. Reabilitação profissional. Você consegue se imaginar um aposentado provocando um acidente, um sinistro, para ele ter a reabilitação profissional? Eu não consigo. Então, não há isonomia nesse princípio da solidariedade. Então, e foi o enfoque do julgamento do ministro Dias Toffoli e do ministro Teori Zavascki. Pensaram exclusivamente naqueles que ainda não se aposentaram e esqueceram os aposentados, simplesmente esqueceram. O aposentado, para eles, é um objeto. De fato. E essa é a minha linha de defesa no meu escritório. O aposentado, ele não pode ser tratado como um objeto que simplesmente contribui para nada. Não pode. Isso é uma injustiça tremenda com o aposentado. O aposentado, ele tem que ter um retorno dessas contribuições. Sim. A Constituição Federal prevê isso no artigo 201, parágrafo 11. Para cada contribuição, deve haver uma contraprestação, um retorno em benefício. E essa arrecadação, só para eu entender, fazer um juízo de valor um pouco melhor em relação à atuação do próprio INSS, essa que, para mim, no meu ponto de vista, é uma exploração que o INSS faz. O valor arrecadado pelo órgão, ele é direcionado única e exclusivamente para os aposentados ou ele tem direcionamentos outros? Por exemplo, a União de repente quer construir uma ponte. Olha, o INSS tem arrecadação, vamos fazer uma readaptação orçamentária e direcionar esse valor para outro setor. Existe essa possibilidade? Tem a conhecida DRU, né? A desvinculação da receita da União. Então tem previsão legal. E aí está mais um ponto de que a Previdência Social não é deficitária. Exatamente. Tem a DRU que autoriza o governo retirar 20% dessas arrecadações, que é destinada à Seguridade Social, e norteá-la para outros fins. E como é que vai falar que o INSS é deficitário? Todo ano tem a retirada de 20%. E digo mais, no estudo que eu te falei dos auditores fiscais da Receita Federal, eles demonstram que está passando dos 20%. É superavitário. É uma situação bem complicada, né? É claro, nós temos o governo que foi escolhido por nós e não estou fazendo nenhuma crítica ao governo, mas talvez ao sistema, a forma de composição do Supremo. Eu acho que não tem que avaliar direitos ou interesses da União ou do governo federal ou de um partido ou de outro. Tem que ver o direito da sociedade, de fato, as pessoas contribuíram, é isso que me deixa indignado, as pessoas contribuíram, elas não estão pedindo um favor para o governo, elas estão buscando o que é de direito. Infelizmente a gente viu essa situação. Doutor, tem uma pergunta aqui do Paulo Afonso de São Bernardo, ele quer saber o seguinte: doutor, sou aposentado e vi algumas notícias sobre desaposentação, mas ainda tenho dúvidas, qualquer tipo de aposentadoria pode obter a desaposentação? São várias as que têm a possibilidade de se ter a desaposentação. Por exemplo, de tempo de contribuição para tempo de contribuição. Aquele aposentado que é o mais comum, que continuou trabalhando na mesma empresa ou até mesmo em outra, somaram-se tempo. Há a possibilidade de modificar uma de tempo de contribuição por idade. Essa é a mais interessante,
Por quê? Na aposentadoria por idade não há aplicação de fator previdenciário. Então, um eventual redutor pelo fator previdenciário não se aplica na aposentadoria por idade. Uma que, por óbvio, não cabe é se o aposentado é aposentado por invalidez, né, que não pode voltar a contribuir. Então, entendi. Doutor, fala um pouquinho sobre o tempo para julgamento disso. Quando é que a gente define se há que existe a possibilidade de prever, ou pelo menos uma média? O ministro-presidente Ricardo Lewandowski tem demonstrado um interesse de julgamento pelas ações que têm caráter de repercussão geral, que é o caso da desaposentação. Então, eu acredito que não deva demorar. Agora, cravar um tempo até quando, não é possível. Difícil, né? Mas eu acredito que vai ser rápido. E a possibilidade de haver um julgamento em breve faz com que eu oriente o aposentado que tenha esse direito, que imagine que tem esse direito, que procure um advogado de sua confiança para verificar se cabe a desaposentação para ele. Por quê? Porque o STF pode vir a julgar a desaposentação e aplicar efeitos modulatórios à decisão. Em resumo, o que seria isso? Poderia alcançar somente aqueles aposentados que estão com o processo em andamento e modular a decisão de uma outra forma para aqueles que não entraram. Então, o risco de quem tem direito não entrar é grande. Então, a orientação é que entre. É uma situação bem complicada, né? Doutora, o pessoal está pedindo para eu encerrar aqui, mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente deixou de abordar é talvez uma forma da sociedade pressionar o Supremo para que eles julguem, porque isso é interesse de todos. E se talvez com a existência de uma pressão popular, pressão social que a gente vê que o governo ou os poderes constituídos só enxergam na base da força mesmo, na base do clamor popular. Existe alguma forma que possamos, de algo que possamos fazer para pressionar esse julgamento com urgência? Sim, eu trouxe, eu não sei se a produção consegue disponibilizar na tela. A produção, se for possível, disponibiliza aqui, são e-mails, doutor, é isso? São e-mails dos ministros. Então, cada aposentado pode escrever a sua situação, a sua história e a angústia pelo aguardo desse julgamento. Então, ele pode mandar um e-mail para cada um dos 10 ministros que compõem hoje o STF, solicitando o julgamento da desaposentação. A urgência, né? Nós temos, o meu escritório tem um canal no YouTube, ou na página nossa do Facebook, dá para encontrar. Eu disponibilizo, é Daniel Pastorinho, meu Facebook, e o doutor é Murilo White. O Murilo Gurjão Silveira White. Mas acho que pelo seu é tranquilo deles encontrarem. Tem um vídeo de aposentados pedindo o julgamento da desaposentação. Um tem câncer, está com o processo parado. O outro são filho e mãe que o pai e o esposo faleceu no curso do processo. Tem um outro que foi demitido da empresa e só tem hoje a aposentadoria para sobreviver. E tem um outro que ganhou a tutela antecipada e está recebendo muito mais com a desaposentação, ele falando o quanto melhorou a aposentadoria dele. Seria interessante esses aposentados tentarem encontrar esse vídeo. Para que as pessoas entrem na minha página do Facebook, está disponibilizada, é Daniel Pastorim. Bom, doutor, o programa chega ao fim e eu concluo o seguinte. A minha parte, um pouquinho do que eu posso fazer é abordar o assunto, trazer o assunto à tona e chamar as pessoas para participar, eu estou fazendo. A sua parte, o senhor está fazendo, buscando o direito desses aposentados. Agora cabem às pessoas que estão assistindo também buscar esses direitos, não só para nós, porque eu não estou buscando a minha aposentadoria, mas existem pessoas nessa situação e a gente não pode olhar só para nós, temos que olhar para o próximo também. Então fica o recado, a dica, para que todos acessem a Web TV ou no meu próprio Facebook. Eu também vou disponibilizar os e-mails dos ministros e para a gente fazer a nossa parte. A minha eu estou fazendo, espero que você faça a sua. Doutor, mais uma vez obrigado por participar do programa, foi muito esclarecedor e vamos ver se a gente marca um próximo papo, que a produção está me cobrando aqui para encerrar o programa. Tem alguns segundinhos aí. Eu agradeço também o convite, é um prazer sempre poder colaborar.
E quem quiser manter contato comigo, pode entrar em contato com o escritório, através do site do meu escritório. E estou à disposição para ajudar todos os aposentados que estejam nessa situação. Obrigado, doutor. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Um abraço a todos, até a próxima segunda-feira.